Olá, pessoal, voltamos com a nossa terceira aula. Eu creio que essa será a última, tá? Deste bloco de aulas. Eu creio que essa será a última. Bom, vamos lá ver acerca da decisão do processo administrativo, artigo 192. Como nós falamos na última aula, quando for apresentada a defesa final, né, for ali intimado para apresentar a defesa, a autoridade ela vai apreciar todos os elementos do processo, por isso que a defesa do indiciado é muito importante, porque a defesa ela é apreciada pela autoridade competente, tá? Apresentando seu relatório, no qual ele vai propor justificadamente a absolvição ou a punição. Então, tanto se a autoridade absolver ou se a autoridade punir o indiciado, aplicar alguma penalidade, isso tudo será devidamente justificado, ok? Essas decisões, elas são justificadas como também no processo judicial. Você tem todas as decisões sendo motivadas, sendo justificadas. Parágrafo único. O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade competente que determinou a abertura do processo, para que, no prazo de 10 dias a contar da data da apresentação da defesa final, ou seja, esse relatório será encaminhado à autoridade que determinou a abertura do processo administrativo disciplinar e no prazo de 10 dias, a contar da data da apresentação da defesa final, você tem, então, essa decisão, ok? Vamos lá. 193. A autoridade processante ela vai ficar à disposição da autoridade competente até a decisão do processo para prestar esclarecimentos. Ou seja, essa autoridade processante ela vai ficar disponível até que venha a ser prestados esclarecimentos que venham ser ali julgados necessários. 194. Esses elementos foram recebidos? A autoridade que determinou a abertura do processo vai apreciar as conclusões do relatório, tomando as seguintes providências no prazo de 10 dias. Se verificar a conveniência de outros esclarecimentos, ou seja, se julgar necessário que outros esclarecimentos precisam ser tomados e ouvidos se necessária a defesa, será o processo encaminhado novamente, observado o prazo de 10 dias. Ou seja, se eu tiver que prestar mais algum esclarecimento acerca de alguma coisa que, né, ronda ali aquele processo, ou se novamente a defesa precisar ser ouvida, você tem esses 10 dias. Segundo, se todas as conclusões forem acolhidas, que estiverem constando no relatório, no prazo de 10 dias, aplicará a pena. Aqui, resumindo, né? Tudo 10 dias. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, ou seja, casos eventuais devidamente justificados, a autoridade pode prorrogar o prazo de que trata o artigo anterior de 10 dias até, no máximo, 30 dias. Parágrafo 2º. Se o processo não for decidido no prazo desse artigo, o indiciado, caso afastado, ele vai reassumir automaticamente o exercício do cargo aguardando o julgamento. Ou seja, passando ali a regra. Vamos voltar aqui, ó. 30 dias é exceção. Passou 10 dias, ok? 10 dias não foi decidido, o que vai acontecer? O indiciado, o acusado, ele volta para o cargo aguardando o julgamento. Rebeca, mas não são 30 dias? Em casos excepcionais e justificados, ok? 195. Extinta a punibilidade pela prescrição, né, a perda do direito, a autoridade julgadora vai determinar o registro no fato no assentamento individual daquele servidor.
196. Da decisão final do processo, que deverá ser publicada no órgão oficial, será cabível recurso, ou seja, cabe recurso das decisões proferidas pela autoridade competente, no prazo de 15 dias, contados da data da intimação da decisão, ou seja, o indiciado foi intimado, por exemplo, da decisão final vai aplicar uma penalidade. O que vai acontecer? Essa decisão foi proferida? Foi proferida. Vai aplicar a penalidade? Vai. O indiciado pode falar assim, não, eu não concordo. Eu quero apresentar um recurso. Ok. Esses 15 dias começam a correr da data que ele é intimado da decisão. Ok? Artigo 197. O servidor ele só pode ser exonerado a pedido, ou seja, ele só pode pedir essa exoneração do cargo após a conclusão definitiva do processo e que ele estiver respondendo, desde que seja reconhecida a sua inocência. Isso também já caiu em prova, tá? Cuidado com o artigo 197. O servidor só pode ser exonerado, ele só pode pedir a exoneração se ele for considerado inocente, ok? Após a conclusão definitiva. Do processo por abandono do cargo, na seção 3, diz o seguinte no artigo 198. A unidade administrativa vai apurar o abandono do cargo na forma prevista do artigo 62 e vai solicitar à autoridade municipal a abertura do processo. Parágrafo único. Se eu tiver omissão ou retardamento, ou seja, se eu omitir ou demorar, retardar o ato do responsável pelas providências, vai acarretar uma responsabilidade funcional, punida com a pena de suspensão. Então, se cair na sua prova que houve uma omissão do responsável pela providência para apuração de abandono de cargo, qual é a pena punível? Suspensão. 199. Processo por abandono de cargo vai obedecer o mesmo rito estabelecido no processo disciplinar, ou seja, tudo será da mesma forma. Você tem defesa, tudo certinho, dos mesmos moldes, tá? Passando esse ponto, nós temos um outro instituto também do processo administrativo. Nós temos recurso, como já vimos, e nós temos também a revisão. Quando que a revisão ela poderá ser inquirida? Quando eu estiver falando dos processos que já finalizaram. Artigo 200. Dar-se-á revisão dos processos findos, mediante recurso do punido, quando, primeiramente, a decisão for contrária no texto da lei ou evidência dos fatos. Ou seja, cabe a revisão se eu estiver falando que a autoridade competente proferiu uma decisão contrária àquilo que está no texto da lei ou contrária àquilo que ficou evidenciado nos fatos que se iniciou o processo administrativo. Inciso segundo. Essa revisão também ela pode se iniciar se eu estiver falando que a decisão foi fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, comprovadamente falsos. Inciso 3. Também pode ter essa revisão se eu estiver falando de uma decisão que, após ela, novas provas surgiram da inocência ou de circunstâncias que autorizem pena mais branda. Então, por exemplo, tenho aqui uma linhazinha do tempo. Aqui foi proferida a decisão. Aí, poucos dias depois, pode ser a qualquer momento, aí, por exemplo, algumas semanas depois, aparece uma nova prova. Pode-se pedir a revisão? Pode. Mas, Rebeca, essa prova nova, ela não vai inocentar o acusado. Ela vai autorizar uma pena mais branda. Pode? Pode. Lembrando que da revisão eu não posso agravar a situação do indiciado. Isso não pode, tá?
Parágrafo 1º. Os pedidos que não se fundarem nos casos enumerados, eles vão ser indeferidos in limine, ou seja, serão indeferidos na mesma hora, por inteiro. Então, se eu falo de um pedido que não se fundou nesse rol que nós vimos agora, ou que foi fundado em provas falsas, ou divergente ali da lei, dos fatos, ou que apareceu uma nova prova posteriormente que vem ali acarretar inocência ou uma pena mais branda, se você não tiver o embasamento em um desses casos, o pedido será indeferido. Parágrafo 2º. Nesse processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, ou seja, a prova cabe ao requerente. O 201 vai dizer que a qualquer tempo pode ser requerida a revisão da sindicância, que resultou a pena disciplinar, quando aduzirem fatos ou circunstâncias que venham justificar a inocência. Por que a qualquer tempo? Porque essa prova pode vir a qualquer momento, esse fato pode vir a qualquer momento. Parágrafo 1º. Quem pode requerer essa revisão? O servidor ou o procurador, tá? E também alguém, no caso, legalmente habilitado, salvo o disposto no parágrafo 2º, que deve ser dirigido à autoridade máxima. Por quê? O que o artigo 2º fala? Do servidor falecido ou desaparecido. Quem que vai poder requerer essa revisão? Os terceiros que estejam ali constando no assentamento individual daquele servidor. Parágrafo 3º. Se a petição for deferida, se esse pedido de revisão for deferido, for aceito, a autoridade vai providenciar, vai constituir uma comissão revisora. Eu não tinha uma comissão lá atrás? Agora eu vou ter uma comissão revisora que vai tratar desta revisão pós a decisão da autoridade competente. 202. Aqui é muito importante, por quê? Porque a simples alegação de injustiça não vai constituir fundamento de revisão. Vamos imaginar que o indiciado ou o seu procurador, enfim, vira e fala assim: olha, a alegação proferida pela autoridade competente é injusta. Qualquer pessoa pode falar que é injusta. Qual que é o fundamento base? Elementos novos que ainda não foram apreciados no processo original, ou seja, nós estamos falando aqui de um processo que ainda não foi apreciado por aquela autoridade. Eu estou falando aqui de uma prova, de um elemento que ainda ninguém tinha conhecimento, tá? 203. Na inicial, na petição, o requerente vai pedir dia e hora para aquisição de testemunhas que ele deseja rolar. 204. Esse requerimento ele será apenso ao processo ou à sua cópia, marcando o presidente da comissão o prazo de 5 dias para que o requerente junte as provas que ele deseja, tá? Que ele deseja produzir, que ele já tenha. Parágrafo único. Será impedido de funcionar na revisão quem houver composto a comissão de processo disciplinar precedente, tá? Então, aqueles que já tinham feito parte da comissão ficam impedidos de funcionar na comissão revisional. 205. Quando a instrução for concluída, novamente, será feita a abertura de vistas, tá ok? Pelo prazo de 10 dias para apresentar as suas respectivas alegações finais. Que é já a última, a gente fala, né, lá no processo, é a última momento ali de defesa, tá? Ou seja, vai resumir tudo aquilo ali para apresentar aquelas alegações no final. 206. Decorrido esse prazo, prazo de 10 dias, se foi apresentado ou não a alegação, o processo ele vai ser encaminhado com relatório e dentro de 15 dias a autoridade vai julgar. 207. Eu tenho a aplicação aos trabalhos da comissão revisora o mesmo da comissão do processo disciplinar. Ok? Aplicam-se aos trabalhos o que couber as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. É a mesma coisa. O que muda é que você tem lá atrás uma comissão do processo disciplinar e agora uma comissão que vai fazer uma revisão. Tá? 208. Concluído o encargo da comissão,
A autoridade vai julgar no prazo de 30 dias. 209. Julgada procedente a revisão, ou seja, realmente tudo que constava na revisão faz sentido, provou inocência ou pena mais branda, torna-se sem efeito a penalidade, estabelecendo os direitos por ela atingidos. 210. No julgamento de revisão, pode ser alterada a classificação da infração, declarando isente de culpa ao recorrente, modificada a pena ou anulando o processo. Ou seja, a pena pode ser modificada, algo mais branco, ou anular o processo. Porém, nunca pode resultar agravamento de penalidade. Parágrafo único do artigo 210. Da revisão, não pode resultar agravamento da penalidade. Ok? Porque a finalidade dessa revisão? A inocência ou uma pena mais branda. 211. Do afastamento preventivo. Gente, do afastamento preventivo, eu vou passar aqui rapidamente, porque eu acho que nós já tínhamos visto lá nas nossas aulas iniciais, tá? Artigo 211. O que pode acontecer? A autoridade competente, ela pode determinar um afastamento preventivo, que não é definitivo, é preventivo, de 90 dias, para que aquele servidor ele não venha influir na apuração. Agora, pode acontecer desse prazo ser prorrogado? Pode. Findando esses 90 dias, o afastamento pode ser prorrogado. Agora, no caso, se eu tiver uma malversação do direito público, né, um mau uso ali, o afastamento ele pode se prolongar até o final da decisão do processo disciplinar. Ok? Eu embolei aqui para falar a palavra prolongar. Pessoal, se eu falar para vocês que ontem, eu fiquei a manhã e parte da tarde gravando aula. À noite, gravei aula. Hoje estou desde cedo gravando aula. Então, às vezes, a palavra ela ficava ali, mistura um R com L. Mas, enfim. Pessoal, eu vou fechar minha câmera aqui um pouquinho, porque às vezes dá alguma interferência, tá? 212. O que o servidor vai ter direito? Ele tem direito à contagem de tempo do serviço, relativo ao período que ele ficou afastado preventivamente, ou seja, 90 dias, ou se for prorrogado, 90 dias, se do processo não resultar pena disciplinar, ou se limitar apenas uma advertência ou repreensão. Agora, no inciso 2, a diferença de vencimento e a contagem de tempo de serviço corresponde ao período do afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicado. Tá? Ele já ter passado esse afastamento preventivo e já o prazo de suspensão de fato aplicado. Bom, pessoal, também aqui nós já tínhamos visto, se não me falha a memória, nas nossas aulas lá atrás, tá? Como que esse assunto já foi cobrado? E quem já me conhece sabe que eu uso o quê? Concursos, uma plataforma perfeita para você resolver questões, tá? Muito, muito, muito boa, vale a pena. Bom, 2015, olha como que eu trouxe aqui, pessoal, questões, tá? De várias provas, por quê? Porque esse assunto, ele é muito, como que eu posso dizer? Esse assunto, ele é muito geral, não é algo exclusivo da prefeitura, não, é algo geral, ok? Se é algo geral, é algo idêntico. Ou seja, se eu não encontro aquela questão específica para o seu concurso, isso não significa que eu não vá trazer questões para vocês, tá? Primeira questão. A autoridade que tiver conhecimento de irregularidade do serviço público é obrigada a prover a sua apuração, através de sindicância ou processo administrativo, assegurando ao acusado ampla defesa, como nós vimos lá na lei. E da sindicância pode resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade e instauração do processo administrativo. Com base nas informações acima, está correto afirmar que o que está certo aqui? O que eu falei para vocês? Arquivamento? Fechou. Se arquivamento está certo, então não é a letra A. Não é a letra A. 2. Aplicação de penalidade? Pode ou não pode? Pode. Então, aqui, até então aqui a gente não corta mais nenhuma.
3. Instauração de processo administrativo. Então, não é a B. Então, aqui também não é a C. Então, o que eu tenho aqui como resposta correta? Letra D. Eu posso ter, resultante da sindicância, essas 3 causas. Seja o arquivamento, a aplicação de penalidade ou a instauração do PAD. E para quem já adquiriu os slides anteriores, eu vou estar fazendo o envio desse material aqui, tá? Não se preocupe, como eu já venho falando com os alunos, tanto no e-mail, Instagram, WhatsApp do curso, eu vou estar fazendo o envio desse material, tá bom? Sem custo adicional, sem nada, eu só faço o envio e vocês estudam aí na casa de vocês. Bom, aí aqui, de acordo com a Lei Complementar 82, de 2011, assinale as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Ok? O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor público ou infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições e que encontre investido. E aí? Vimos que sim, né? Verdadeiro. Então, não é letra B e não é letra D. Gente, vai pela exclusão porque isso é muito mais fácil. Segundo, as penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade do servidor público só poderão ser aplicadas em processo administrativo disciplinar em que lhe seja garantido o direito de ampla defesa ao indiciado. E aí? Nós falamos muito, né, pessoal? Verdadeiro, falamos muito da ampla defesa, também do contraditório, né? Então, aqui, A e C estão disputando. Segundo, não poderá participar da comissão de sindicância cônjuge, companheiro ou parente do acusado consanguíneo ou afim até linha reta ou colateral até o segundo grau. E aí? Não, é terceiro grau. Ou seja, a letra A perdeu. Eu tenho aqui a letra C de certo. Onde eu tenho essa definição? Lá no artigo 178, no parágrafo 5º, eu tenho sim esse impedimento, porém, eu tenho até o terceiro grau, tá? Outra questão, Mogi das Cruzes. Segundo a Lei Complementar Municipal 82 de 2011, o processo administrativo será instaurado dispensando-se a sindicância prévia. Nós falamos disso, né? Quando que eu posso dispensar a sindicância? Se a sindicância ela vai me ajudar acerca da autoria, quando que eu vou poder dispensá-la? Se o acusado dispensar, isso fica a critério do acusado se ele quer ou não a sindicância negativa. B. Quando a autoria dos fatos for conhecida, vamos deixar aqui uma interrogação. C. Se a pena aplicada se a pena ser aplicada for suspensão ou demissão, não, nós não vimos isso, né? Você tem a aplicação do PAD. Quando a autoridade competente para aplicar a pena conheceu diretamente o fato? Não. Porque eu tenho ali também a figura da imparcialidade, tudo certinho. Letra E. Se a chefia imediata do servidor acusado entender desnecessária para apuração, não, gente. A sindicância, ela não vai ser aplicada a critério se alguém quer ou não que seja aplicada. Ou seja, a letra B é a resposta correta. A sindicância, ela não é aplicada se eu quero que seja aplicada ou eu não quero que seja aplicada. É tudo nos moldes da lei, quando eu conhecer a autoria. Outra questão também, para Mogi das Cruzes, auxiliar de apoio administrativo. Nos termos da Lei Complementar Municipal 82 de 2011, o prazo para a realização do processo será de 15 dias? Não. Nem precisa ler o restante porque está errado. 30 dias? Não. 45? Não. 90? Não. Eu tenho 60 dias prorrogáveis por mais 60, mediante autorização da autoridade competente e justificação fundamentada. Gente, dependendo da questão, principalmente na hora da sua prova, viu ali, poxa, 15.
Se eu sei que não é 15, o restante da alternativa está errado. Você precisa poupar tempo. É isso que você precisa, poupar tempo. Vamos lá para mais uma questão. Mais uma, auxiliar de apoio administrativo. O indiciado que regularmente citado não apresentar a defesa no processo no prazo legal, nos termos da Lei Complementar 82 de 2011. O que vai acontecer com o Zezinho se o Zezinho for citado e o Zezinho não apresentar a defesa? Ele será automaticamente demitido? Não, porque ele precisa ter assegurado a defesa. Eu não posso aplicar uma penalidade, algo que venha causar um prejuízo ao indiciado se eu não aplicar a defesa. Considerar-se-á revel, ou seja, a revelia, e aí? Vamos ver as outras. C. Terá o direito de ser novamente intimado para a sua defesa? Não, porque ele já foi intimado uma vez, não apresentou defesa. D. Deverá automaticamente condenado sem defesa? Não, ninguém é condenado sem defesa. Letra E. Terá aumentado a sua pena caso seja condenado? Não, gente. Aqui precisa garantir tudo, defesa. Ou seja, a alternativa certa é a letra B, ele será considerado revel. Mesmo considerado revel, nós vimos que ele vai ter direito de defesa. Você tem a configuração do servidor dativo ali, aquela figura. Por quê? Porque independente do que aconteça, ele terá defesa, tá? Vamos lá. Aqui. Outra questão também de auxiliar de apoio administrativo. Judas é servidor público do município de Mogi das Cruzes. E ele está atualmente respondendo por um PAD. Durante o andamento do referido processo, Judas decide pedir a sua exoneração. Falei com vocês, nós vamos sobre isso. Nessa situação, a Lei Complementar 82 de 2011 estabelece que o pedido de Judas, presta atenção, Judas está respondendo a um PAD. Quando que Judas pode pedir a sua exoneração? O que nós vimos? Se ao término ele for declarado inocente. Letra A. Pode ser deferido a qualquer momento, desde que ainda não tenha decisão definitiva? Não, senão todo mundo ia pedir a exoneração. Errado. B. Pode ser deferido a qualquer momento, a não ser que a pena a ser aplicada seja de demissão? Se já é demissão, errado. E não é a qualquer momento. Somente pode ser deferido depois da conclusão definitiva do processo, reconhecida a inocência? Correto. D. Deve ser atacado em processo administrativo extinto? Jamais. Letra E. Pode ser deferido sobre a condição de que Judas reconheça a culpa. Gente, eu vou obrigar o Judas a reconhecer? Se realmente ele for acusado, eu vou falar, Judas, se você não se declarar culpado, não, gente, jamais. Letra C de certo. Eu acho que nós temos mais uma questão aqui apenas. Isso. Outro, auxiliar de apoio administrativo, nos moldes da lei complementar, a revisão, ou seja, fim do processo, pós o processo, no caso, na revisão do processo administrativo é vedada a decisão que altere a classificação da infração. Então, na revisão do processo é vedada a decisão que modifique a pena do servidor. Mentira, aqui não é porque pode alterar a classificação. E pode modificar a pena do servidor, uma vez que pode ser uma pena mais branda. Anule o processo? Não. Declare isento de culpa? Não. Resulte o agravamento. Eu não posso, de maneira nenhuma, declarar, a autoridade competente não pode deixar ali um resultado da decisão do processo revisional, um agravamento, ok? Exceto isso, ele não pode. Bom, pessoal, chegamos aqui no fim de mais uma aula e
Eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês, meus alunos. Provavelmente essa aula deve sair lá para o dia 3 de janeiro, provavelmente, tá? Eu só tenho a agradecer a Deus, porque sou muito grata a Ele, porque Deus ele tem concedido tudo que eu tenho pedido a respeito do Desafiando Concursos. Foi um sonho que Deus me deu em 2023, graças a Deus. Pedi a Deus para abençoar, Deus tem abençoado, Deus tem, sabe, feito um sonho de infância se tornar realidade. Ainda vou ter a oportunidade de contar um pouquinho a minha história e a da minha família, mas é um sonho de infância que Deus tem me permitido realizá-lo agora. Sempre sonhei com a docência, brincava que era professora, amava, amava. Eu só tenho a agradecer a Deus por cada um de vocês, porque se não for Deus, gente, nada dá certo. E eu quero finalizar essa aula com uma palavra, Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho fé que Ele vai continuar nos ajudando e que você vai ser aprovado no seu concurso. E isso vai ser, assim, para honra e glória de Deus, uma felicidade imensa para mim saber que um aluno vai chegar como já chegou e vai falar: assisti a aula da professora Rebeca e consegui acertar a questão. E toda honra, toda glória eu dedico a Deus, que é o único, único, único que merece tudo, 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 tudo. O que as pessoas me dizem, o que as pessoas falam, de bom, de positivo, eu dedico tudo a Deus. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, bons estudos e uma próxima oportunidade nos aguarda. Até mais. Tchau, tchau.